Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma oportunidade do estudo do Evangelho online. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina dos Espíritos e no estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos falar no capítulo número 6 sobre a vida espírita, né? São 3 questões, da 274 a 276, que vai falar sobre a hierarquia dos espíritos nessa vida além-túmulo. Mas antes de darmos início, vamos nos conectando ao alimento espiritual, ao nosso Pai da vida, que nos oferece a oportunidade da existência, o nosso Criador. Agradecemos por mais essa oportunidade do estudo, do aprendizado, que tanto nos auxilia na nossa jornada evolutiva aqui nessa existência. Que nós possamos também mentalizar Jesus, adentrando em nossos lares, neste momento, através dessa conexão com os benfeitores, que essa vibração amorosa possa perdurar durante toda a semana, nos trazendo o equilíbrio, a reflexão, o discernimento para a tomada de decisões e o compartilhamento com os nossos irmãos de caminhada. Que nós possamos também sempre estar conectados com os benfeitores que tanto nos auxilia, nos inspirando nos pensamentos positivos, nas boas resoluções. E nessa harmonia, nessa conexão, né, vamos vibrando para que toda essa calma, essa paz, essa tranquilidade que desejamos estar conosco no nosso lar, ao nosso derredor, possa também alcançar a todos aqueles que necessitam desse revigoramento, dessas vibrações amorosas. E sendo assim, vamos dar início ao nosso estudo dessa semana e que nós possamos aprender mais com essa doutrina que tanto nos auxilia na nossa trajetória espiritual enquanto estamos aqui, na nossa existência atual. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos dar início. É o Livro dos Espíritos, o estudo, né, que estamos nos propondo. São as questões da hierarquia nessas relações além-túmulo. Será que existe uma hierarquia na vida espiritual? Aqui na Terra, né, na nossa existência material, nós sabemos que existe a hierarquia das organizações, das instituições. Então, tem aquelas divisões onde temos aquele que está no topo, né? Se a gente pensar numa empresa, por exemplo, numa organização, tem um presidente, abaixo dele tem um diretor, depois tem gerentes, abaixo do gerente tem supervisores, tem os assistentes, tem os auxiliares. Então, aqui na vida material, a gente conhece essa estrutura e é mais fácil da gente compreender. Então, aquele que tem mais condição, que tem mais conhecimento, que tem mais habilidade, mais estudo e mais conhecimento, ele está numa posição superior aqui na vida material. E aqueles numa condição de compreensão diferente, de conhecimento naquela estrutura, ele vai se alocando
né, na conformidade da instrução e do conhecimento que ele traz. E assim funciona no mundo material, nas organizações, nas instituições, para que haja todo o funcionamento, né, dessas estruturas, precisa que haja pessoas habilitadas para exercer funções dentro daquilo que aquele cargo lhe atribui de responsabilidade. E será que na vida espiritual também é assim? Vamos entender através dessas três questões que Kardec faz aos instrutores. Então, na 274, ele pergunta, né, para os espíritos: as diferentes ordens de espíritos estabelece entre elas mesmas uma hierarquia de poder? Há entre elas subordinação e autoridade? Vamos ver o que eles respondem. Sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. E ele continua perguntando na mesma questão. Os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse, irresistível. Então, como foi falado no início, existe uma hierarquia, só que no mundo espiritual, essa hierarquia exercida, né, ela está atrelada sobre uma autoridade condizente com a superioridade moral do espírito. Então, esse poder ele é exercido através de uma superioridade moral. Então, e isso é irresistível. Quer dizer, não tem como nós não nos curvarmos, né? Um espírito inferior, ele não tem como escapar, né? Ele é atraído para esse espírito superior de forma irresistível. Como que nós vamos poder entender? Então, existem leis, né, que regem o universo, que não tem como a gente refutar e não tem como a gente questionar, porque elas já foram provadas e validadas. Por exemplo, a lei da gravidade. Então, não tem como a gente resistir e falar que a lei da gravidade não exerce sobre nós uma influência, um poder de atração. Sim, já é provado e nós já sabemos disso, né? A lei da gravidade, ela exerce essa função irresistível sobre o planeta Terra. Então, não tem como nós não nos subordinarmos a essa lei, né, da física, que é a lei da gravidade. A lei também, uma lei da física de ação e reação. É uma lei que nós não podemos ir contra. É uma lei que já é provada, né, e ela é validada. Então, não tem como nós questionarmos e nós falarmos que ela não exerce uma força, né, sobre nós. Da mesma forma, no mundo espiritual, os espíritos, né, que têm essa potência de superioridade na questão moral, exerce sim uma influência irresistível sobre aqueles que estão numa condição de inferioridade. Porque o espírito, quando ele tem essa superioridade moral, ele é luz, ele emana a luz. Então, a luz que ele emana, ele acaba contagiando todos aqueles que o cercam. Então, é uma força irresistível. Então, aqui Kardec, né, ele nos afirma, através dessa resposta, né, dos espíritos, que não tem como, né, esses espíritos inferiores não se curvar a essa autoridade,
daqueles que lhes são superiores. E na próxima questão, a 275, né? Kardec pergunta: o poder e a consideração de um homem que um homem desfrutou na terra dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos? E eles respondem: não, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. E ele continua perguntando: como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? E os instrutores respondem: não sabes que os espíritos pertencem a diversas ordens segundo os seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servidor poderá estar na primeira. Compreendi isso. Não disse Jesus: aquele que se humilhar será elevado, e quem se elevar, aquele que se humilhar será elevado, e quem se elevar será humilhado. Então, de novo, aqui o plano espiritual está nos trazendo a colocação de Jesus sobre a posição daquele que exerce aqui na Terra. Muitas vezes uma condição de líder, de comando, de chefia, de autoridade, de reinado. Ele não pode ser que quando ele chegar no plano espiritual ele não tenha mais essa condição de superioridade que ele tinha aqui enquanto encarnado. Porque falamos, aquele que se eleva aqui, aquele que procura aqui através do orgulho, da vaidade, do poder, da ganância, um comando, uma autoridade aqui sobre as pessoas, um reinado, né? Ele não terá essa mesma condição quando chegar. Então, esse poder que a gente fala do mundo material, ligado às coisas, né, do mundo material, ele não está atrelado com essa superioridade moral do espírito. A superioridade moral do espírito, ela está atrelada a uma vida de humildade, de bondade, de caridade. Então, são esses as virtudes, né, que faz com que um espírito se torne superior, que ele alcance os degraus, né, na categoria dos espíritos superiores. Então, não é o dinheiro, não é a fama, não é a riqueza, não é o poder, e sim as qualidades de virtudes, de evolução moral que esse espírito exerce, a luz que ele irradia, a caridade que ele faz, a postura dele diante da condição de um comando. Então, essa conduta, essa postura são as características de homem de bem que faz com que o espírito se torne superior no plano espiritual. Então, aquele que tem toda essa questão do poder, do dinheiro, da riqueza aqui no mundo material, não quer dizer que ele vai chegar no plano espiritual e ter a mesma condição de superioridade que ele tinha enquanto aqui. E na próxima questão, ele completando, falando sobre até essas qualidades, as virtudes e os caracteres, Kardec pergunta: aquele que foi grande na terra e se encontra inferiorizado entre os espíritos, experimenta com isso a humilhação? E eles respondem: frequentemente muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Então, aqueles que chegam no plano espiritual, né, esperando encontrar essa posição de superioridade, quando eles chegam lá, e muitas vezes vê aqueles que eram subalternos aqui no mundo material,
numa condição de superioridade moral, ele se sente inferiorizado, ele se sente diminuído? Frequentemente sim, se ele era movido pelo orgulho e pela vaidade, pelo egoísmo. Então, voltamos a falar, né? Todas as características que nós desenvolvemos enquanto estamos aqui no mundo material, elas serão reflexo do que nós encontraremos na nossa vida espiritual. Então, se somos aqui vaidosos, orgulhosos, egoístas, carregaremos essas características. Né? A mudança de plano, do plano material para o plano espiritual, não nos torna anjos. Partimos daqui, né, e chegamos lá do outro lado, do mesmo jeito que estamos aqui. Só que quando chegamos no plano espiritual, teremos um despertar da nossa consciência. E não existe punição, né? Nós mesmos iremos cobrar de nós mesmos como que nós governamos a oportunidade da nossa existência. Então, a nossa consciência irá nos direcionar sobre a nossa conduta. E aqueles que ainda estão, né, muito entrelaçados com essas questões das necessidades materiais, né, que estão atreladas ao orgulho, ao egoísmo e à vaidade, eles sofrerão esse peso. Porque se nós somos exatamente do que o nosso coração é cheio. Então, o que tem dentro do nosso coração, na nossa atualidade, na nossa vida agora atual? O que nos move, o que nos movimenta hoje? A busca pelo sucesso, a busca pela vaidade, a busca por conquistas do mundo material. Então, nós estamos só preocupados com isso ou já temos um entendimento e buscamos um crescimento, o alimento para o nosso espírito, conquistando virtudes, conquistando um progresso moral, refletindo nas dificuldades que trazemos e buscamos uma melhora, tentamos nos recompor e nos reconciliar com aqueles que nos cercam, numa conduta de caridade que nos induz à paciência, à tolerância, à compaixão, ao não julgamento. Então, devemos sempre refletir, né? E quando falamos, né, nesse capítulo número 6 da vida espírita, a vida além túmulo, né, como vulgarmente se diz, temos que refletir o que nós buscamos. Nós estamos indo em direção a um progresso espiritual, sabendo que o nosso reino não é desse mundo, nós somos espíritos. Então, a nossa verdadeira morada não é nesse planeta. Aqui estamos nos educando. Podemos dizer assim que a Terra é um educandário. Então, estamos aqui nos educando para retornarmos para a nossa verdadeira pátria, né? A nossa morada. E a nossa busca é nessa elevação do futuro, o progresso espiritual. Então, essa caminhada, né, de degraus, né, que o espírito vai alcançando, ele está ligado com essa transformação moral. É o que nós buscamos, é o que nós estamos aqui, através do Evangelho de Jesus, que é o nosso modelo de superioridade, de espírito iluminado que irradia, né, luz para todo o universo. Então, temos esse modelo.
temos os seus ensinamentos que nos direcionam, né, para o equilíbrio, para a compreensão, para a reflexão de como deve ser conduzida essa nossa transformação em busca, né, desse crescimento espiritual. Então, esses 3 itens, essas reflexões do Livro dos Espíritos, né, é o nosso estudo, a nossa reflexão, e que nós possamos extrair, né, tudo que aqui foi falado, né, que nós possamos colocar na nossa prática cotidiana. Uma excelente semana para todos, né? E fiquem em paz, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.